Efésios, estudo de número 15. Capítulo 2, nós vamos ler do 19 ao 22, falando sobre o edifício de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus. Efésios 2, 19 a 22. Abriram? Vamos lá? Eu vou fazer a leitura, vocês vão me acompanhar aí. Vou fazer uma leitura um pouco diferente, já explicando para a gente ganhar tempo, tá bom? Vocês acompanhem aí. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas, aí eu coloquei entre aspas, entre parênteses, desculpa, mas somos. Está incluído, não está escrito explicitamente, mas dá para entender. Mas somos concidadãos dos santos. Com é junto, cidadão dos santos. Somos a sociedade dos santos. Somos o grupo dos santos. Tá? Viu? E aí fala, e sois, mas podemos colocar também, e somos da família de Deus. Olha lá. Duas definições de igreja: concidadãos dos santos. Dificilmente os crentes falam isso, mas é bíblico. Aí, família de Deus. Tá, vamos pegando aí, ok? Vírgula. Aí eu coloquei entre parênteses: estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Estamos sendo. A igreja está sendo preparada, está sendo trabalhada. Você não tem o direito de exigir perfeição de ninguém, mesmo você não é. Você está em crescimento, em aperfeiçoamento, você está sendo santificado, está sendo lavado. Estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso é a Escritura, Novo, Velho Testamento. Tá? Deus edifica a sua igreja na palavra, na Escritura. Não é nas visões, não é nas revelações, é na Escritura. Sendo Ele mesmo, eu estou dizendo já há um tempo que a igreja e Cristo é o centro. E eu fico maravilhado, alegre demais, sempre com essas cartas do apóstolo, porque o apóstolo era um verdadeiro cristão. Ele sempre centrava Cristo, sendo Ele mesmo quem? Cristo Jesus, a pedra angular. Todo texto quer que você sempre centralize Cristo. Isso é cristianismo. Amém. Tá bom? No qual quem? Jesus Cristo. Eu coloquei entre parênteses também Cristo. No qual quem? Cristo. Nele, em Cristo, todo o edifício, igreja, bem ajustado, cresce para o santuário. Eu gosto disso. Nós crescemos e somos o quê? Santuário para quê? Dedicado ao Senhor. A igreja cresce, é santificada para o Senhor. O objetivo da igreja é para ser do Senhor, a noiva de Cristo. Igreja não é para homens. Se algum pastor pensa que a igreja é dele e é para ele, está fora da casinha. A igreja é para o Senhor. Aleluia! Amém. Coisa boa. Tá? Vamos lá, hein? Sempre, igreja. Dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, para o Senhor, como uma noiva para o seu noivo. Eita glória! Tá bom? No qual quem? Cristo. Sempre Cristo. Em Cristo, no qual, em Cristo também vós juntamente estáis sendo edificado. Eu coloquei entre parênteses, é sujeito, é tempo presente, é ato contínuo e sujeito
no grego mostra isto, que a igreja está sendo trabalhada, está sendo preparada, e ela então é sujeito passivo, é Deus que trabalha em você, no irmão, em cada um de nós. Estamos sendo trabalhados como um vaso sendo formado pelo oleiro. Deus está tirando as impurezas da nossa vida. Cada ano que passa você tem que ser mais santo, mais puro, mais parecido com Jesus. Cada vez mais essa igreja tem que ser santa diante dos olhos de Deus, de Cristo, tá bom? Nós somos sujeitos passivos nesse ato aqui. Edificados para quê? Para a realização de Deus no Espírito. Desde o Velho Testamento, o Senhor falava que iria habitar com o seu povo. O livro de Hebreus fala isso também. Uma coisa que eu fico arrepiado de alegria, que eu não consigo entender, é que nós somos míseros pecadores e Deus fala que vai habitar conosco. O coração de Deus, Ele quer estar com você e comigo. Ele quer estar com a igreja. Isso é estupendo, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vejo Buda, não vejo Confúcio, não vejo nenhum líder, ninguém tem esse coração amoroso de Pai, de Deus. É gostoso. Uma das coisas que a igreja tem que se alegrar é que o nosso Deus quer ficar conosco. É coisa linda demais. Aqui nesse texto temos uma pequena definição de igreja, tá bom? É uma definição que muitos não sabem. Tem gente que passa a vida na igreja e não tem essa definição, porque quase não lê e não estuda a palavra. Olha, Laércio, algumas décadas, século passado, nós tínhamos grandes denominações: Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Testemunha de Jeová, Batista, Presbítero, não é? Não é? Vai em qualquer cidade do interior, você vê os templos, não é, Valdir? A religião em evidência, a denominação. Congregação sempre vai daquele jeitinho, Assembleia de um jeitinho, templo. É isso que é a Assembleia Presbiteriana Independente, né? Eu fiz parte ali de uma denominação, e eu, nos primeiros anos de vida de crente, ouvia meus líderes, os pastores, pregando sobre os pioneiros da denominação, e falava da igreja de boca cheia, e eu ficava todo orgulhoso em fazer parte daquela organização ou denominação. E quando me tornei pastor, eu pregava com ousadia a denominação. Os meus líderes, irmã Devani, olhavam para mim e botavam fé em mim como pastor, futuro líder da denominação. Só que naquela época, eu não tinha a revelação de Cristo. Era um pastor religioso, que achava que a denominação era mais importante do que o reino de Deus. Eu não pregava muito Cristo, pregava a denominação. Eu era famoso na denominação, todos me amavam e me respeitavam. Eu era um pregador que exaltava a igreja, mas por misericórdia Deus me tirou dessa denominação, colocou numa igrejinha que não tem denominação, que não tem centralidade do homem, que não tem agrado de homens, uma igrejinha que não tem aparência, pequenino rebanho, né, Maria? Não tem mais. Eu louvo a Deus, porque Deus queria me dar a revelação de Cristo. E nesses últimos 20 anos, Márcia, uma das coisas que me alegra foi que eu pude conhecer um pouquinho mais meu Senhor.
Não fiquei gastando tempo com muitas coisas de denominação, de religião. E nós não estamos gastando tempo nisso. Eu só conhecia o falso e o vistoso evangelho humanista. Hoje, para mim, o evangelho é Cristo. Deus mostrou que não são as regras, não são os estatutos, o regimento interno o mais importante. Antes daqui, eu pastorei por 3 anos uma igreja que vinha falar para mim sobre o regimento interno, o estatuto da igreja. Não é isso cristianismo, isso é religião. Cristianismo é novo nascimento, é nova criatura. É isso que importa, é isso que Deus quer numa igreja, que a igreja seja uma nova criatura, a igreja seja a igreja regenerada. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão, nem a religião, nem o formalismo, nem a tradição da igreja, não, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas você é nova criatura. Quando Jesus falou para Nicodemos, importa-nos nascer de novo. Lembra? João 3,6. Eu vejo muitas placas. Pastor dele, qualquer cidade que ele entra, ele já a congregação, tem uma assembleia, geralmente congregação, assembleia tem um monte. Qualquer cidadezinha, né? Não sei se Quinta do Sol tem, mas. Com certeza. Corumbataí tem? Tem, né? É difícil manter, né? A gente vê muitas placas por aí. Porém, Zeca, quando eu leio a Bíblia, eu não encontro. Igreja Presbiteriana do Brasil. Na minha Bíblia não tem. Não tem, Ivone. Não tem. Olha lá, Apocalipse 5:9. Eu não vejo Deus citando nenhum. Não estou criticando, tá? Estou colocando uma coisa que nós, na cultura religiosa no Brasil, não atentamos muito. Estou pedindo para o Espírito Santo abrir os nossos olhos. Somente isso. Tá bom? Amém? Lembrando, pastor, que CDF também não tem. Já vou chegar. Já vou chegar. Tá bom? Apocalipse 5:9. Deus me livre. Apocalipse 5:9 fala assim: entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Foste morto, falando da cruz aí, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem do domínio, língua, povo e nação. Isso está na minha Bíblia. Língua, povo, tribo, nação, tá. Mas denominação religiosa, não. Não. Beleza? Amém? Amém? Não sei se vocês estão orando. Amém. Meus irmãos, Deus não fala dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas ou qualquer outra denominação na Bíblia. Deus não vê a placa Comunidade Bíblica Regenerada. Deus não vê. Deus vê irmãos, filhos regenerados, um novo coração. Isso ele vê. Isso ele vê. No céu nós não vamos dizer nenhuma denominação. Ela irmã assim, prazer, meu nome é Alfredo. Eu sou da congregação do Brasil. E você, qual igreja que é? Será que lá no céu os irmãos vão conversar assim? Já pensou se no céu tiver conversa de denominações? De religião? Tô fora, mano. Deus me livre.
Ninguém vai falar disso. Ninguém. Nós vamos falar do glorioso Senhor. Lá nós veremos apenas remidos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós seremos concidadãos dos céus, da família de Deus. Não vai ter essa conversinha de denominação, não. Você nem vai se lembrar que um dia você foi da comunidade bíblica Genan. Você vai lembrar que você foi de Jesus Cristo, ponto final. Eu gosto do verso 21 de Efésios 2 que nós estamos lendo, que lá ensina que a igreja é dedicada ao Senhor, para o Senhor. É para o Senhor. Nós vamos ser do Senhor. A igreja é do Senhor, para o Senhor, ponto final. Não aceite mais do que isso. Precisamos alinhar nossa cultura cristã com a Escritura, não com a tradição dos homens. Vocês têm visto eu pregar comunidade bíblica e nada nesse tempo todo? Dificilmente eu cito esse nome, porque não me interessa. Mas Cristo sim. Só Ele é o Senhor da igreja. No texto de hoje, Efésios 2, que nós lemos, não tem referências a denominações evangélicas. Não tem igreja católica. Não tem islamismo. Tem Jesus Cristo. Igreja é um edifício que está sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas para a habitação de Deus no Espírito. Ponto. Essa é a definição bíblica. O servo de Cristo se esforça para conduzir os nascidos de novo para serem edificados em Cristo. Ele prega somente Cristo e esse crucificado. Para a igreja há somente um corpo, um Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ponto final. O qual é por todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, de 4 a 6 fala sobre isso. No verdadeiro cristianismo não há espaço para humanismo. Tudo é preenchido por Jesus Cristo. Os religiosos, eles nunca entenderam o Senhor. Os líderes daquela época, os fariseus, os escribas, Jesus falou para eles: destrói esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Aí eles pensaram que gastamos décadas. Esse cara está doido em 3 dias. Eles pensavam só no material, só no humano. Jesus estava falando da sua ressurreição. Mais tarde os discípulos entenderam isso. O problema, Paulo Roberto, é que a maioria tem a visão e a compreensão apenas aqui, não no reino espiritual. Nós estamos falando de coisa espiritual, tá bom? Não estou falando de tijolos, de templos. Isso aqui tudo não vai passar. Tem gente que dá tanta importância a um templo bonito. Eu estou feliz com esse lugarzinho simples. A nossa ênfase não é o local, é espiritual. A religião atenta para as façanhas dos homens. O Evangelho aponta apenas para o Senhor Jesus e sua obra. A religião procura a glória deste mundo e o Evangelho procura glorificar a Deus. Um dia eu estava no congresso de pastores e um dos preletores ia se apresentar. E o reverendo, tal, ele já fundou 23 igrejas no mundo. Aí todo mundo aplaude lá. A religião aponta para o homem, para a façanha do homem.
O Evangelho aponta e dá glórias a Cristo. A religião é o homem fazendo do seu jeito. O Evangelho é Cristo fazendo para a glória do Pai. Há um só corpo, há uma só cabeça que é Cristo. Isso é igreja. Na igreja há unidade do Espírito no vínculo da paz. Hoje eu quero falar rapidamente que nós somos o quê? Segundo a Bíblia, você é o quê? Concidadãos? Não. Você é uma pedra viva. As pedras, elas ficam competindo entre elas? Não. Uma das definições que a Bíblia coloca lá é que nós somos pedras vivas, regeneradas. Muitos são pedras cascudas. E as pedras vivas, quando são encaixadas, formam uma unidade e um propósito. Ninguém procura se destacar. Elas não reclamam no lugar onde elas foram colocadas. Todos nós temos um propósito. Algumas vezes eu perguntei com ele, por que Maringá? Eu podia estar em São Paulo. Mas já faz um tempo que eu parei de questionar Deus. Deus me colocou, aleluia. Tá bom. Somos pedras vivas, bem ajustadas, que crescem para santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus, o Espírito. Isso é uma honra. Você já viu um pedreiro acertando um muro, Acton? Ele pega uma pedra, ai, está doendo, ai, quero ficar no lugar mais alto, né? Pedreiro, pum. É tudo igual. E tem uns lá, até que não está encaixando, ele arrebenta e pronto. Não é não? Não é? Você é pedra. Não é pedra no sapato, tá? É pedra viva, aleluia. É uma diferença grande, tá? Na igreja, o único que merece destaque é a pedra angular, a principal. Quem é? Jesus Cristo. O resto é tudo pedrinha viva, pela misericórdia de Deus. A igreja é edificada sobre Cristo. Sem a pedra fundamental, não existe edifício. Não dá para construir. Todas as pedras dependem da pedra angular. Sem a pedra angular, não dá para construir. Você não é você autossuficiente, acabou. Se você acha que você se basta, você está fora. Você depende de Cristo. Nós dependemos de Cristo. Paulo fala: como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, nele edificados, nele confirmados, tal como fossem instruídos, crescendo em ação de graças. Colossenses 2, 6 e 7. Parece que Cristo é o fundamento, é a rocha, está ali, não tem como sair dali. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem o pessoal fala que eu sou? Aí Pedro, por Deus, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus nos falou sobre essa afirmação, essa confissão: edificarei a minha igreja. A igreja de Deus é edificada sobre Cristo, o Filho de Deus. Nada mais. Eu gosto da definição de pedras vivas, mas quem mais usou essa definição de pedras vivas na Bíblia? Quem, Márcia? Quem? Oh, vocês não estão lendo a Bíblia, não? Pedro. Olha lá, 1 Pedro, capítulo 2, de 4 a 8. 1 Pedro 2, 4 a 8. Chegando-vos para ele, quem? Quem é esse ele? Cristo. A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem. Aleluia! Sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, quem é? Cristo é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra quem? Cristo. Que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam da palavra, sendo desobedientes para o que também foram. Eita, coisa linda! Eu queria trabalhar mais, mas eu estou morrendo um pouquinho hoje. Eu sei que alguns são cansados e famintos. Queria só chamar a atenção nesse texto, que lá no começo fala: pedra que vive e rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso que a expressão do Deus é rejeitada. Sim. Preciosa. Aí continua: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Cristo é uma pedra preciosa. Aí fala: os que credes é a preciosidade. 3 vezes essa ideia. Para a igreja, Cristo é precioso, é a preciosidade. É por isso que os verdadeiros cristãos agarravam a Cristo, não perdiam Cristo por nada, mesmo diante de ameaças. Cristo é a preciosidade. Ele eu não perco, eu não quero perder por nada. Ele é precioso demais para mim. Amém? Nesse texto vemos Cristo como a pedra rejeitada pelos homens, e tenho visto na prática pastoral muitas pedras que não foram vivificadas, sendo deixadas fora da construção. É triste. Eu louvo, agradeço a Deus, mesmo não sendo nada, Ele nos colocou em sua construção, está edificando o edifício para a habitação de Deus. Eu tenho visto também que as pedras vivas são humildes e mansas. Eu amo fazer parte dessa família, ser um concidadão dos santos, uma pedra viva no edifício de Deus. Amo saber que nós seremos a habitação de Deus. Eu amo esse conceito de igreja, onde apenas Cristo é a pedra angular, a principal, só Cristo é exaltado. Todos dependem de Cristo. Fique atento, porque eu, no passado, estive em igreja onde Cristo não era o fundamento, não era o principal.
Nunca sejam enganados. Cristo é o principal. Ele é o fundamento. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém pregar aqui, sempre uma mensagem que não seja Cristo centro, não aceite. Eu estou falando, esta igreja não pode aceitar mensagem onde Cristo não é fundamento, onde Cristo não é pregado. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, é Cristo. Nesta igreja prega-se Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Que privilégio sermos pedras vivas, nascidos de novo. Por isso a pregação da cruz foi preciosa, é preciosa e será preciosa, para que haja pedras vivas, regeneradas. São estes, Alércio, que são colocados na igreja de Cristo, a única verdadeira. Não é fazer parte de uma igreja denominacional e estar lá no hall de membros. Não é isso que a Bíblia ensina. É pedra viva na única igreja, a igreja viva do Deus vivo. Que graça de Deus. Mas não se esqueça, pedra viva é humilde, é manso, tá? Não queira sobressair sobre o irmão da sua igreja. Santos, humildes e gratos àquele que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Gosto de ver essa igreja mansa, humilde, amorosa. Aleluia. Amém? Amém. Não quero ver ninguém brigando. Por favor. Que Deus nos use como uma simples pedra viva para a sua habitação e glória. Vou deixar para terminar aqui o meu desejo como pastor dessa igreja. Que essa igreja se alegre por estar sendo edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Se alegre nisto. Em Cristo, na rocha, junto, colado com a pedra angular, nós subsistiremos para a vida eterna. Louvado seja Deus. Somos edifícios de Deus. Estamos sendo edificados em Cristo para a habitação de Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar. Agradeça ao Senhor por ser uma pedra viva.